Vamos elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo as equipes aqui presentes, o Chico Xavier, que nos acompanham, a equipe de André Luiz, que já está conosco há tanto tempo, pedindo nesse instante que bênçãos espirituais possam unir todos os nossos corações, onde quer que estejamos, trazendo paz, amor, luz, sabedoria, entendimento. Principalmente, Senhor, que nós consigamos ver os ensinamentos que André Luiz passa para a gente aqui, nesse capítulo. Mestre amado Jesus, faz de nós instrumentos da tua paz. Ajuda-nos, Jesus, a nossa escalada evolutiva. Nós que, como Paulo, queremos acertar mais, mas ainda erramos tanto. Ainda temos tanto mal dentro de nós. Abençoa esse nosso estudo, a todos aqueles que participam, que cada um deles possa também receber a visita do seu mentor, cuidando e orando pelo seu lar. Bom, então aqui então no capítulo 2 do nosso livro, que é um capítulo que tem por nome já Clarencio. Clarencio, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é um dos ministros da colônia Nosso Lar. E ele daí encontra com o André Luiz de uma forma muito interessante. Por quê? Porque ele já estava perto do André Luiz há muito tempo. A gente vai ver ao longo aqui dos capítulos que o André Luiz está lá nessa colônia umbralina, né, nessa zona de vibração inferior, umbral, já há quase 8 anos. E ele estava acompanhado por pessoas que queriam ajudá-lo. Mas ele estava tão desconectado da realidade que ele não conseguia enxergar ninguém. A mente do André Luiz, apesar dela ter consciência, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era médico, ele sentia dor, ele sabia que ele tinha fome, que ele tinha sede. A gente vê que ele está num desequilíbrio mental completo. O que quer dizer isso? Quando a gente está num desequilíbrio mental, significa que nós estamos vendo e estamos ligados a espíritos da mesma sintonia. Então, da mesma forma que todos nós aqui no centro, por exemplo, hoje a gente está com um problema aqui no Wi-Fi, certo? Então, para conectar. De repente, ninguém estava conseguindo conectar. E agora a gente está aqui no centro e temos aí 4 pessoas conectadas. Conectadas numa mesma rede que está invisível. Então, se vier algum hacker aqui e entrar na nossa rede, todo mundo que está conectado nessa rede vai sofrer os efeitos da ação daquele hacker. Faz sentido isso? Esse é um problema de sintonia, parecido com o que a gente estava falando agora há pouco, sabe? Que quando a gente está nessa sintonia, a gente meio que abre as portas para todas as entidades que estão dentro daquela mesma faixa vibratória. O equilíbrio dele, o desequilíbrio do André Luiz, era um desequilíbrio mental, e estava agindo quase que nem louco, fugindo, né, o tempo inteiro, querendo comer lama, sentindo o corpo quando ele não tinha mais corpo. Ele também tinha um desequilíbrio emocional. A gente vê ele falando, ele fala de saudade, ele fala de dor. Para uma pessoa estar numa sintonia como essa, o que será que ela está sentindo dentro dela? Você acha que ela está se sentindo bem com ela? Ou ela está se sentindo mal com ela mesma?
E a gente vê que os espíritos estão lá chamando ele de suicídio, chamando ele de criminoso. Agora, uma coisa para a gente pensar. Esses espíritos que a gente vai ver mais para frente, né? Que tinham aparências de feras, aparências monstruosas, eles existiam ou eles eram da cabeça do André Luiz? O que vocês acham? Na cabeça. Existiam mesmo. São reais. Então, o que acontece é que, porque ele está naquela sintonia, ele está vendo todos aqueles elementos que estão na mesma sintonia. E esses elementos que estão desequilibrados, eles, através do seu poder, do seu pensamento, eles plasmam a forma do seu perispírito e alteram, colocando do lado de fora aquilo que eles estão sentindo do lado de dentro. Então, tudo que ele está vendo é real, gente. Não é que ele está lelé. Ele não está louco. Ele está vendo uma coisa que existe. A coisa que é importante a gente perceber nesse capítulo é que ele está no umbral. Umbral, a gente já conversou. Umbral é uma faixa que vai da crosta terrestre até um certo nível e abraça todo o planeta. Nesse mesmo umbral, vão ter essas colônias de sofrimento como que ele está agora, né? São algum umbral inferior, mas a gente vai ver uma coluna mais regeneradora, tipo o nosso lar também. Então, quando a gente pensa em umbral, a gente não tem que pensar que é só aquela parte horrorosa. O umbral é simplesmente essa região vibratória que rodeia a Terra inteira. Faz sentido isso? Outra coisa, ele também fala de dores físicas e dores morais. Então, ele fala de lembrança, ele fala da saudade do pão, ele está querendo comer, está sentindo fome. E a gente vê o apego à matéria nesse aspecto, porque mais para frente, em alguns capítulos, a gente vai ver que no nosso lar chegou a ter uma revolução por conta de comida. Quando, na verdade, a gente sabe que o espírito desencarnado, ele não precisa do mesmo tipo de alimentação que a gente tem aqui. Porque a alimentação que a gente tem aqui é para cuidar do corpo que gasta um nível de energia diferente. Tanto é que houve uma mudança de alimentação dentro do umbral e as pessoas continuaram saudáveis. Então, não é da alimentação, é da mente. Né? Por isso, a importância da gente vigiar a nossa alimentação. A doutrina espírita nunca vai falar, come isso ou come aquilo. Beba isso ou beba aquilo. O que a doutrina espírita vai falar é que os hábitos que a gente tem hoje, a gente vai ter depois da morte. Esse desapego que a gente tem em relação ao corpo, em relação às coisas, a gente tem que aprender em relação às comidas também. Quando a gente treina a nossa disciplina, não comer glúten, não comer açúcar, não comer carne, a gente está treinando o nosso corpo para esse desprendimento também. Porque a saudade que eu sinto hoje de um cupcake, eu vou sentir no plano espiritual também. Porque eu vou continuar sendo galera. Faz sentido? Ele está se sentindo abandonado. Esqueci. Agora me diga, ele está abandonado? Não, ele não está abandonado. Eu acho que é importante a gente pensar nessa palavra, porque abandono é uma palavra tão forte, né? E que vai ter muita gente que vai estar vendo essa aula depois, e a gente passa por momentos na vida que muitas vezes a gente se sente completamente sozinho, abandonado. A gente olha para o lado e não vê nada, não vê ninguém. Aí é um momento de esperança para a gente. Porque a gente está vendo que ele não está abandonado, ele não está vendo. Por que ele não está vendo? Por causa da vibração, por causa da sintonia. Mas ele tem o Clarencio, ele tem a mãe dele. Tem Deus tomando conta de tudo isso. Tanto é que no momento que ele faz a prece, ele recebe ajuda. Então, para aquelas pessoas que estão escutando essa aula, que estão passando por uma dor profunda, que estão se sentindo sozinhas, mas não só solitárias, mas abandonadas, esquecidas, nós precisamos lembrar que nós nunca estamos abandonados. Porque a gente somos, brincadeira, nós somos filhos de um mesmo Pai. Um Pai que é de infinita misericórdia, de infinita bondade. E que nunca
vai nos deixar, nos abandonar. Jesus mesmo falou, quando ele conheceu lá os judeus, ele falou assim, eu sou pastor, mas o meu rebanho não é só esse, tem outros rebanhos em outros lugares também. Quando ele vai conversar com a samaritana no poço, ela falou, mas você está falando comigo? Porque nenhum judeu falava com o samaritano, né? Eles achavam que o samaritano era uma raça impura, né? Porque eles tinham misturado com outras raças que não acreditavam em um Deus único, né? Uma miscigenação ali. E ele falou, mas eu tenho vários rebanhos, não é um só. Então a gente pode ter feito a pataquada que a gente fez. Aquele pai amoroso e misericordioso nunca vai deixar a gente, nunca vai apontar o dedo para a gente. Outra coisa, a gente falou da sintonia do André Luiz. Ele está falando de assédio. O assédio, eu botei do lado de fora. Mas o que ele tinha do lado de dentro? Ele tinha essa raiva, essa revolta, essa indignação, esse orgulho imenso dentro dele. E era isso que fazia ele se conectar com todas aquelas outras almas ignorantes, imperfeitas e perversas. E por que a gente vê esses espíritos que não tinham nada a ver com ele? Esses espíritos que tem lá, eles não tinham um problema pessoal contra o André Luiz. Então, por que eles estavam rolando o André Luiz? Não fácil a gente saber disso, pensar nisso quando a gente volta aqui. Só a gente pensar com quantas pessoas a gente pode contar as coisas boas que a gente tem. Os momentos felizes que a gente tem. Não é todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para saber dividir as nossas alegrias. As pessoas estão muito mais preparadas para dividir as nossas tristezas do que as nossas alegrias. Algumas pessoas têm inveja, outras pessoas não querem ver a gente feliz. A mesma coisa acontece lá no umbral. Então, muitos desses espíritos, eles são perversos simplesmente porque eles não querem ver a gente feliz. Não é porque eles são inimigos da gente, pessoalmente. Outra coisa que é importante são essas dores físicas, né? A gente vê aí o lado semimaterial do perispírito, né? A dor, da cirurgia, do câncer, a fome, a sede, o cansaço, o sono, não conseguir dormir, as necessidades fisiológicas. Então, apesar do perispírito ser composto de uma matéria que não é conhecida na Terra, ainda pela tabela periódica, é uma matéria concreta do ponto de vista espiritual. Porque ele está sentindo tudo que ele sentiu. Então, é importante a gente perceber como a mente influencia o que a gente está sentindo durante todos os momentos. O que será que acontece comigo quando eu fico só falando coisa ruim? Vamos supor, eu vou tomar um café com a Letícia. A única coisa que eu faço no café com a Letícia é contar todas as desgraças da minha vida. Como é que a Letícia vai sair desse café? Como é que vai estar esse café quando ela for tomar? Enquanto eu estou contando as desgraceiras. Eu abri lá o meu refrigerador, né? Tirei meu saquinho de vômito e vomitei tudo ali em cima da mesa. O que aconteceu com o café da Letícia? O que aconteceu com o meu café? A Letícia vai chegar em casa exausta, pensando, ai, nossa, foi bom ver ela, mas eu estou tão cansada. Porque essa vibração das palavras, do que a gente está sentindo, acaba envolvendo a gente. E a coitada da Letícia, que não tinha nada a ver com o meu vômito, volta para casa dela e leva todo o vômito para casa dela. Aí o marido dela, que é médium, chegou bem, mas de repente fica azedo. E ninguém entende por quê. Foi o vômito da Ana. Faz sentido isso? Então, essa matéria mental, como a gente falou, da barba crescendo, da roupa em farrapos, o ambiente escuro,
nebuloso, pesado, mal cheiroso, a afinidade, a sintonia com tudo que estava acontecendo ali, mas principalmente a causa maior dessa sintonia negativa dele é a culpa. É a culpa, é o orgulho. Isso dele achar que ele não merece estar passando por tudo aquilo, que é uma injustiça, ele era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa orgulhosa, ele era vaidoso. Como assim? Como eu? Isso faz com que ele vire target de todos esses seres que estão na mesma sintonia dele. Ele virou janela. Presa fácil. Agora, a nossa sintonia mental pode ser muito vasta. Quanto mais larga a onda mental, mais pesada, mais difícil, mais devagar, mais inferior. Se a gente for pensar aqui, olha lá o olhinho. O olhinho só enxerga um pedacinho dessa gama toda de ondas. Eu coloquei isso para a gente perceber que o invisível é muito mais presente na nossa vida do que o visível. Mas, de alguma forma, a gente se esquece disso e acha, não, porque eu não vejo espírito não existe. Mas você vê raio ultravioleta? Você vê onda de rádio? Você vê a energia passando de elétron para elétron? Wi-Fi, como é que você liga no Wi-Fi? Como é que você sabe? Você tá no Wi-Fi da sua casa, aí você sai na rua, cai a ligação, porque não teve uma integração entre o Wi-Fi e o celular. Você sabe que existiu alguma coisa ali por trás, porque você estava no telefone e parou, por que parou? Porque o Wi-Fi não estava integrado com o celular. Você está vendo as duas redes? A Wi-Fi e o celular? Não, a gente não está. E o micro-ondas? Como é que esquenta o negócio? Você vê a luzinha lá acesa, não está acontecendo nada, tem um foguinho lá dentro, não tem nada. Como é que você explica isso? A gente hoje fazendo Zoom, cada um num canto. Como é que você explica? Como é que vocês estão me vendo se eu não estou na mesma sala que vocês? Então a gente tem que pensar, vamos repetir, nós todos somos ímãs. E o tempo inteiro a gente vai estar atraindo e vai estar repelindo uma série de coisas. Se tem uma coisa que a gente tem controle, que é a única coisa que Deus deu, que faz tirar o poder dele, de uma certa maneira, se chama livre-arbítrio. Então, a gente tem a única coisa que consegue fazer com que a gente consiga escolher o que a gente quer. Deus podia ter dado para a gente uma vida sem livre-arbítrio. Aí a gente ia ser um monte de robozinho. Mas o amor dele é tão grande que o que ele fez foi diferente. Ele colocou dentro do nosso coração uma sementinha de lei divina, que pudesse virar uma árvore enorme. Deu todas as oportunidades para a gente, mas ele falou, mas você vai ter que andar com as suas próprias pernas para conquistar. Eu estou te dando todos os recursos, eu estou te dando a direção, mas a escolha é sua. Então, quando a gente estiver se sentindo abandonado, desesperado, culpado, deprimido, revoltado, a gente tem que saber que está dentro de nós esse poder de mudar essa sintonia. A gente não vai conseguir vir, abrir a minha cabeça, bater e falar, muda. Não consegue, por mais que a gente me ame, não vai conseguir, se eu não quiser. A única pessoa que consegue mudar, ou mudar o que eu sinto, sou eu mesma. E aí a gente pensa no aspecto da desobsessão. As pessoas vêm e tomam paz, e tomam paz, e tomam paz. E melhoram. Aí voltam para casa e voltam a fazer tudo que fazia antes. Todas as recomendações de livros de boa qualidade, de evangelho no lar, de rezar antes de dormir, de vigiar as palavras, as escolhas, as companhias. Isso não é levado em conta. Aí volta e começa a tomar passo de novo. Até quando? O evangelho, segundo o Espiritismo, esse evangelho de nós como espíritas, ele não tem que ser atadura. Ele não tem que ser band-aid, não tem que ser musculoso.
Ele tem que ser cartilha. Ele tem que ser usado como guia para a gente escolher o que a gente quer, sabendo do custo-benefício de cada escolha. Essa revolta e arrogância estavam atrapalhando ele. Foi essa revolta e essa arrogância que levou ele para onde ele estava. E aí ele fala, olha só que pesado isso. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Detestara. Não é que ele era um ateu. A gente sabe que a mãe dele era religiosa, porque ele conhecia um pouco do Velho Testamento. Ele fala. Ele detestava. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, e a gente vê isso. A ciência o tempo inteiro tentando provar que não existe um Deus, que não existe um ser superior, que acha que tudo pode ser explicado pelos homens. Impunha-me a atitude renovadora. Impunha-se a atitude renovadora. Então ele está vendo que as respostas que ele acreditava antes não estavam mais encaixando no quebra-cabeça do momento que ele estava vivendo. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio. Ele estava enterrando o ego dele. A que me consagrar orgulhoso. Quando a gente vê, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, falando, quando o Kardec pergunta qual é a causa de todos os males, o egoísmo. E aí a gente vê o tanto que o orgulho, isso da gente se achar dono da verdade, pode complicar nossa vida. Fazer a nossa infelicidade. Porque a gente começa a ver os olhos com um tipo de óculos que não é a verdade, que não representa a verdade. Mas a gente assume que a gente está certo. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. A gente vê o quanto ele era racional. Ele era um cientista. O Chico falou para vários amigos que eram Carlos Chaves. Essa era a cabeça dele. Eu vou explicar tudo com a ciência da matéria. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. O barulho de fora, combinado com todo o barulho que ele estava sentindo dentro dele, falta de equilíbrio dele, virou um caos. Como é que alguém vai conseguir pedir ajuda desse jeito? Não dá. Quando a gente faz a prece, a gente já comentou isso. Quando a gente conversa com Deus, a gente não pode gritar com Deus, a gente não pode brigar com Deus, a gente não pode querer tirar satisfação com Deus. Ó, de estrela, não é nada. É o que ele estava tentando fazer. Mas, de repente, ele que se achava um dos homens mais inteligentes do mundo, não estava conseguindo resolver o problema. Eu fui ver no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, tem esses dois parágrafos que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque o Andali estava sentindo uma coisa muito importante que se chama culpa. A culpa pode ser usada como um ponto positivo para o nosso despertamento consciencial. Ah, fiz uma bobagem, eu vou ter que consertar. Ótimo, positivo. Agora, quando eu me amarro ao passado e fico me culpando de diversas coisas que na consciência dele, ele não estava desperto o suficiente para saber disso, mas estavam, de alguma forma, trazendo todo esse sofrimento, toda essa sintonia pesada para perto dele. E aí ele fala, Emmanuel fala, quando fugimos ao dever, precipitando-nos no sentimento de culpa. Sempre, toda vez, eu falei que eu vou trabalhar, eu não estiver trabalhando, aquilo vai estar guardado na minha consciência. Do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É isso que está acontecendo lá. O arrependimento incessante, fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amada,
transforma-se num abscesso mental. Olha que coisa louca isso. Envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio, que era o que eu estava comentando agora há pouco. Essa fístula que abriu da minha consciência de culpa, consciência de culpa dessa vida, consciência de culpa de outras vidas, ela não só está expurgando o pus em mim, mas ela está intoxicando todo o ar ao meu redor. Quando a gente pensa no umbral, como é que o umbral é formado, esse umbral inferior? Esse umbral inferior é formado pelos pensamentos negativos de todas as pessoas que estão encarnadas e de todas as pessoas que estão desencarnadas. Aí vocês podem perguntar, mas só tem aquele umbral? Não, aquele umbral que estava em cima do Rio de Janeiro. Não tem umbral em todo lugar. Como será que é o umbral que fica lá em cima da Grécia? É bem mais antigo do que esse, provavelmente. Assim como é que serão as colônias mais evoluídas que estão nessa zona umbralina, em cima de Roma? Também são bem mais antigas do que o nosso lar. Mas é importante a gente ver esse aspecto da sintonia. Ele continua a quem recorrer. Por maior que fosse a cultura intelectual, a gente vê que intelectualidade não traz felicidade. A trazida do mundo não poderia alterar agora a realidade da vida. Qual vida? A vida real. A vida real não é a vida temporária aqui na Terra. A vida real é a vida do plano espiritual, porque é para lá que a gente vai voltar sempre. Então, quando a gente está educando os nossos filhos, as nossas famílias, a nós mesmos, quando a gente fala em educar, a gente não tem que pensar em educar só do lado de fora, que normalmente isso que vem primeiro na minha cabeça. O educar significa educar aqui, esse macaco que está dentro de mim ainda. Esse ser primitivo que ainda não conseguiu se desenvolver e que continua a ser egoísta, orgulhoso, teimoso, cabeça dura. E essa educação só vai acontecer com a moralização. Isso a gente já viu. André estava sozinho? Não. Ele se sentia sozinho. Mas aí eu botei essa fotografia aí, desse aquário com o peixinho, no meio da água toda. O peixinho está sozinho. Mas o que acontece se eu quebrar o vidro desse aquário? O peixinho vai encontrar com um monte de outros peixinhos. Quando a gente está nessa sintonia pesada, a gente se guarda dentro dessa redoma invisível e impede que todo o bem que pode chegar a nós não chegue. Não é porque Deus não quer. É porque eu não estou deixando por conta dessa redoma invisível que eu estou criando em mim. Essa redoma pode ter sido criada por orgulho, por egoísmo, por culpa. Mas é importante a gente sentir isso. A gente não pode se colocar na posição de vítima. A gente não é vítima. A gente pode estar colhendo escolhas ruins que a gente fez. Mas, como a gente comentou, a qualquer momento eu tenho a capacidade de modificar as minhas escolhas. Modificando as minhas escolhas, eu modifico o meu campo mental. Modificando o meu campo mental, eu modifico os meus atos. Modificando os meus atos, eu modifico toda a atmosfera ao meu redor. E aí ele vem e faz a prece. Na prece é como se ele pegasse todo aquele ego, toda aquela vaidade, ele cai no chão de joelho, ele perde a noção do tempo, ele perde a noção de tempo. É como se ele entrasse num momento de meditação. Quem já fez meditação sabe disso. No começo é muito difícil. Mas de repente a gente está fazendo 5 minutos, 10 minutos de meditação, e aí o alarme toca, você fala assim, puxa, nem vi perceber. Não percebi que passou tanto tempo. Porque apesar de todo aquele ruído que estava ao redor dele, ele conseguiu fazer a conexão com o Pai.
e pedir, não com palavras, mas com toda a súplica que ele podia, sem brigar, sem gritar, sem cobrar, sem revolta. No momento em que ele fez essa prece, ele recebeu ajuda. E a ajuda que já estava lá, só estava esperando. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o supremo elixir da esperança. Gente, quantas vezes a gente escuta falando, agora não tem mais jeito, a única coisa que tem que fazer é rezar. Ao contrário, a gente tem que saber que a prece é aquele canalzinho invisível do nosso zap, nosso WhatsApp com Deus. É a forma da gente conseguir conectar com as esferas maiores, receber a ajuda que a gente precisa, a energia que a gente precisa, para que a gente se fortaleça com coragem, com entendimento, com paz, com compaixão, para conseguir vencer as dificuldades do dia a dia. Aí a gente vê que é preciso haver sofrimento para entender. Isso me lembra do Davi, e pensar, nas esculturas dele. Desculpa, falei Leonardo da Vinci, pensei em Michelangelo, desculpa. Eu estava pensando na Pietà. E quando ele terminou a Pietà, que falaram para ele, nossa, mas como é que você conseguiu fazer uma coisa dessa? Uma escultura de mármore enorme. E tirar uma coisa tão linda. A dificuldade, a perfeição, os traços, os olhares, as mãos, as veias. Ele fala, não fiz nada, ela já estava ali. Eu só tirei a casca. Então, muitas vezes, a gente precisa tirar essa casca para que a gente mostre essa centelha divina que a gente tem dentro da gente. Infelizmente, o sofrimento é esse solvente que vai tirando da gente todo esse orgulho, todo esse egoísmo, toda essa casca que a gente vem trazendo do eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada, eu não acredito em Deus. Eu sei o que é certo. Então, para a gente encerrar, acho que a coisa mais importante da gente pensar é a gente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. E num momento tão doído como o que a gente está vivendo agora, essa fase aí difícil, pós-pandemia, em que saúde mental nunca teve tanta atenção, que suicídio é uma preocupação, é uma epidemia hoje, a gente tem que lembrar que a gente nunca está sozinho. Todos nós somos filhos desse mesmo Pai, esse Pai que é amor, é sabedoria. E a terceira coisa que eu queria é a gente prestar atenção na nossa sintonia, no nosso pensamento. A gente sabe, a conversa com o Santo Agostinho, a gente fazer essa avaliação no final do dia. Mas a gente pode fazer essa avaliação em qualquer hora. Porque às vezes a gente fala uma coisa, pensa uma coisa, e depois fica um gosto ruim na boca. Então a gente já sabe que a gente fez coisa errada. E aí o que a gente vai fazer a respeito disso? É isso que eu tinha para dividir com vocês. Então, vamos para os comentários? Quem quer falar? Para mim foi assim, esse capítulo achei muito bonito que fala um pouco da momento de redenção dele, né? É uma virada, né? Esse capítulo mostra a transformação do André Luiz. Ele se, né, assim, que ele tira todas as capas e se rende a algo que ele chegou no fundo do poço, né? Sim. E essa questão, precisa haver sofrido muito, né? A gente, assim, me marcou muito. Até pintei de vermelho, assim, de rosa, porque é assim que a gente cresce, né, Maria? Assim, é assim que cresce, não, a gente dá espaço. É muito difícil de dar o passo
Vem o sofrimento. No estágio evolutivo que a gente está hoje, né? Quer dizer, muito nesse momento da gente, assim, como seres ainda no comecinho da jornada, no sentido da angelitude, né? Vem o sofrimento muito, assim, né? Esse sofrimento faz, assim, Despertar, né? Se a gente acertar. A gente Da expiação. A gente escuta sempre que as pessoas entram no centro espírita ou pela dor ou pelo amor. Mas o número de pessoas que vêm pela dor é muito maior que as pessoas que vêm pela dor. Porque quando a gente está com a vida boa, a gente não se preocupa nisso. A gente não tem muita preocupação da gente se melhorar, a gente aprender. Porque está tudo bom. Uma coisa, Gino, ali, falando. Tem algum comentário? Vocês estão ouvindo? Sim, eu estou aqui, Ana. Então tá bom. Só queria ter certeza. Se não tem nenhum comentário, não tem problema nenhum. Só queria ter certeza que vocês estavam ouvindo. Você já falou alguma coisa, mamãe? Eu quero. No capítulo anterior, o que me marcou muito foi a luz da reflexão acerca do que nós podemos evitar para não cair no caminho, podemos fazer para não cair na amargura. Mexeu muito comigo. E hoje, sem dúvida nenhuma, o que me marcou mais nesse capítulo foi aquele momento grandioso da transformação em André Luiz e nas circunstâncias, quando ele fez aquela sincera rogativa a Deus. Nós estamos muito acostumados a pensar na prece, em fazer preces, mas eu acho que esse capítulo nos ajuda a entender com um pouco mais de clareza como a prece é poder, né? Nós precisamos estar conscientes disso e na hora que nós fizermos a nossa prece, por mais singela que ela seja, que ela tenha consistência, estrutura firme de confiança em Deus, na justiça de Deus, como a Ana colocou aí na reflexão final, que não nos desampara nunca, que está sempre pronto para nos ajudar, né? E nessa sintonia de pensamentos positivos, nós vamos reformulando a realidade da nossa vida. Eu queria também falar para vocês que no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, Emmanuel fala sobre lágrimas, que tem muito a ver com o tema que nós estamos estudando. Eu até sugiro a quem tiver sem tema ainda para o dia do estudo de Emmanuel para escolher esse capítulo, porque está diretamente relacionado com a nossa vida, né? Então, é isso. Ana, posso fazer um comentário? Eu estava fazendo uma reflexão aqui do que a gente tinha lido na semana passada, é uma interpretação minha, né? Ele falava que ele, em vida, o André Luiz, ele não tinha deixado de germinar essa Deus dentro do coração dele, né? Então, quando ele passou pro umbral, ele até deixa mensagem para a gente se preparar antes de ir. E aí, nesse segundo capítulo, ele meio que reafirma lá no finalzinho, quando ele fala que realmente não tinha essa crença em Deus, e que quando ele estava lá no fundo do poço, ele começou, inclusive, a se questionar sobre se existia um criador disso tudo. Então, eu acho que essa preparação que a gente tem em vida, aprender sobre o amor de Deus, né, esse acalento que ele nos dá, é até uma forma de passar
transpor esse mundo físico para o mundo espiritual de uma forma mais tranquila, né? Que Deus vai estar lá para nos amparar. E é isso que ele achou quando o Parencio vem, né? Enfim, vai levar ele para esses todos os ensinamentos que ele vai aprender. Então, é uma continuação do que ele tinha falado no primeiro capítulo, né? Mas que é interessante para a gente não esquecer disso e nutrir, deixar realmente germinar essa fonte de Deus vivo dentro da gente, para que a gente possa ter acalento na hora da transição. Concordo plenamente, Alain. Por mais singelo que seja o nosso esforço na busca do conhecimento, da espiritualidade, é sempre um benefício na nova etapa, né? Na dimensão espiritual. Quanto mais materialista, quanto mais focado na vida material, mais difícil fica essa passagem. Acho que um jeito bom da gente pensar é quando a gente vai fazer uma viagem. A gente arruma uma mala, né? Se a gente vai para outro país, a gente se preocupa em levar o dinheiro do outro país. A gente se preocupa em pensar qual que é o clima do outro país. Ele está no mesmo hemisfério que eu, é o oposto, né? Aqui é inverno, lá é verão. E aí a gente vai colocando naquela mala tudo aquilo que a gente vai precisar para não passar por quando a gente estiver no outro país. Quando a gente olha para a vida aqui na Terra, a gente tem que se preocupar com a mala que a gente vai levar. Se a gente viver se preparando para morrer, não de uma forma mórbida, mas pensando, o que é que eu tenho que ter nessa minha mala? Quais são os apetrechos que vão ser importantes para mim? Para que eu não passe frio, não passe sede, não precise estar sozinha, que eu consiga comunicar com as pessoas. Que eu consiga ter saúde, que eu consiga estar bem. Agora, normalmente a gente tem tanto medo da morte, tem um tabu tão grande na morte, que não faz muito sentido se pensar que todo mundo que vai morrer, a gente não pensa muitas vezes nisso. Se esquecendo que aqui a gente está com um período muito curto, que a vida é lá. Então, acho que se a gente viver, como você está falando, Ana, se preparando aí com as coisas que são importantes, porque ele se preparou com outras coisas, e a hora que ele chegou lá, ele está completamente desprevenido. E passou apuro, passou 8 anos de sofrimento com isso. Como é que seria se você viajasse, se alguém te largasse no Japão, sem falar japonês, sem dinheiro, no meio do inverno, você com roupa de praia? Você ia sofrer, você não ia conseguir arrumar um emprego, você não tinha visto de trabalho. Como é que você ia comer? Onde é que você ia morar? É tão óbvio isso pra gente. Mas a gente não pensa nisso na hora da partida para o plano espiritual. Bom, vamos encerrar agora, fazendo uma prece, e depois a gente vai fazer uma outra prece para o Odete e para o Bruce, que vai ter que fazer uma cirurgia. Então, vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, por essa reflexão, e toda vez que a gente para um pouco para pensar, a gente deixar aquele conhecimento, aquela informação que foi dividida conosco por André Luiz e sedimentar dentro da gente. Às vezes a gente, na conversa em grupo, a gente presta mais atenção nas palavras, a gente dá mais importância ao assunto, entendendo que ele dá tantos exemplos importantes nessa narrativa. A gente não pode deixar passar desapercebido. Obrigada, André Luiz, por todo o trabalho, por todo o tempo. Obrigada, Emmanuel, por trazer para a gente, através de Chico, todas essas informações. Obrigada, Mestre Jesus, por sempre deixar por perto seus emissários de luz, encarnados e desencarnados. Para mim, obrigada por nunca nos abandonar. Toma conta de cada um de nós, da nossa casa, dos nossos lares, dos nossos familiares, daqueles que nos pedem prece. Mas principalmente toma conta dessa casa. Essa casa é pessoal. Para que aqui possa ser um bálsamo a todos os corações sofredores.
um ponto de luz no universo, onde possa saber, todos possam saber que aquilo é do amor.